eu preciso lhe fazer uma pergunta. Por favor, em nome de Jesus, tente não se mexer agora. Tente não permitir que qualquer coisa distraia você. Você pode ouvir agora a pergunta? Por favor, observe o que eu vou lhe perguntar. Você poderia responder com segurança o que é amor? Se Deus dependesse do que você sabe sobre isso, se o Senhor Deus precisasse que você usasse amor para terminar a obra dele, você tem segurança que você estaria usando do jeito certo? Você tem segurança que você entende mesmo que é isso? Que você não estaria trabalhando de forma contrária a ele, porque um dos trabalhos do inimigo é torcer o que Deus tem de melhor para a gente usar de forma errada. Por favor, pense no que eu estou a lhe dizer. Há algo muito sério, tremendamente sério em nossas convicções e nossos conceitos. Quando uma pessoa entende que está sendo amada, quando você percebe que alguém lhe ama, as pessoas hoje têm fugido tremendamente de algumas coisas que Deus chama amor. E sobre isso vamos trabalhar esta manhã. E infelizmente Satanás conseguiu ao longo dos anos mudar os conceitos. Por isso que ontem à noite eu trabalhei com os irmãos no sentido de que mundo, ser mundano, é participar do todo projeto, a maneira como o mundo vive, a maneira como o mundo entende as coisas. Às vezes podemos estar vivendo de uma outra maneira mais recatada, mas nossos conceitos estarem errados. Por isso eu lhe pergunto, a maior necessidade da igreja e do mundo é do amor de Deus, mas você sabe o que é amor de Deus, como ele se revela? Se nosso conceito está errado, vamos estar pregando de forma errada. Vamos estar trabalhando com as pessoas de forma errada e você pode estar aceitando ou vivendo coisas que Deus não está nela. Vamos relembrar o que estudamos nesse final de semana. Você sabia que no dia da morte de Jesus, raríssimas pessoas ou ninguém no planeta acreditaria que aquilo foi uma vitória? O conceito de vitória do mundo é errado. O conceito de beleza do mundo é errado. O conceito de sucesso do mundo é errado. O conceito de amor do mundo é errado. O conceito de crescimento do mundo é errado. Nós estamos na contramão. Em quase todas as coisas. E por que não neste conceito também? Por favor, veja por que estudamos na sexta-feira o que falamos. Na sexta-feira estudamos que não houve peça a ser encenada. Naquela quinta-feira, uma semana antes de Jesus chegar em Jerusalém, ele estava saindo de Jericó para Jerusalém. E ele sabia que não voltaria mais. Tudo estava pronto para o grande drama do universo. Haviam atores, havia o palco, mas não havia peça a ser encenada. Era um plano divino. O plano da redenção. Jesus leu o último capítulo antes dele ter sido escrito. Jesus ouviu o coro antes dele ter sido cantado. Ele sabia quem o levaria à morte, o que fariam com ele e a que horas aconteceria. Ele sabia todos os detalhes. E o incrível é que ele tinha dito isso para nós durante séculos e séculos em audiovisuais. Jesus morreu propositalmente. Não houve surpresa e nem houve hesitação dele. Jesus partiu para o Calvário, irmãos, não foi naquela quinta-feira de Jericó a Jerusalém. Jesus partiu para o Calvário muito antes. Foi lá na eternidade. Quase nenhuma pessoa no mundo tomaria sobre si a culpa de erros ainda não cometidos. Jesus fez isso. Quando ainda não havia um só ser humano no planeta. Ele é a descoberta do remédio antes da doença. Com
uma tal precisão de cura que nunca se viu em lugar nenhum. E nós não entendemos que este trabalho de Deus tem uma precisão como nunca se viu. É cura completa, irmãos queridos. Total, poderosa, profunda, única, que você não encontra em canto nenhum, por isso que tem só um caminho. Ninguém convenceu Deus a assumir nossa culpa. Não foram nossos rogos, não foi o nosso problema, não foi nossa angústia, não foi nada, foi puro amor. Amor completo, inteiro. Tornou-se o refém. Mas nós estudamos também que ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em coisas muito pequenas. Sábado pela manhã nós estudamos salvação, certeza e obediência. Lembram disso? Quando nós sabemos e entendemos que somos salvos, quando compreendemos a beleza e a grandeza disso, temos uma resposta automática. É um negócio tremendo. Quando você entende o quanto foi amado, você trabalha, corre, vai e pergunta: o que mais? Não para ser porque você já tem. Mas o Senhor trabalha em você para você entender por quê. Salvação é o que Deus decidiu, não fomos nós que decidimos. Nós não pedimos para sermos salvos. Deus é que decidiu. Antes da fundação do mundo. E o que é condenação? Se salvação é algo que Deus decidiu, é algo que Ele programou, o que é condenação? Condenação é a situação natural do homem sem Deus. Já estamos condenados. Deus não é responsável pela condenação. Isso é o que o diabo tentou fazer. Foi sábado de manhã que estudamos conosco. Ele nos fez acreditar que Deus é quem condena. Deus não se envolve em condenação. Ele se envolve em salvação. Quando alguém estiver condenado no final, terá sido porque não tomou em suas mãos a providência que já existia antes do início do planeta. Religião não serve para nos salvar. A religião adventista serve para nos ensinar como permanecermos salvos. Queridos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Salvação é uma obra realizada a nosso favor, fora de nós e sem nossa participação. O ministério do Espírito Santo é fazer com que a salvação permaneça em nós. Como? O Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. E então confessamos. Quando você tem certeza que tal coisa é pecado, porque Ele que convence do pecado, quão tremendo é aquilo e quanto ruim é. E então você pede: Senhor, eu preciso de arrependimento. E então você vai e diz: Senhor, eu quero e eu preciso dizer para o Senhor que eu fiz isso. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Você alguma vez já disse para Deus, ajoelhado diante do Senhor: Senhor, eu sou mesmo um mentiroso, ouvindo a sua própria voz? Não vai dar tempo de nós falarmos sobre isso, mas o Senhor Deus não faz um trabalho por baciada. É individual. Fale com Deus, converse com Ele. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a falar e a trabalhar com esse lado, né? Quem morria na cruz? Quem foi aquele que morreu na cruz? Nós estávamos no seu lombo, disse Paulo. Nós morremos com Ele. E quem morreu com Jesus entende e se envolve como Ele se envolveu na salvação de outras pessoas. Nós morremos com Ele. A primeira bênção da salvação é a certeza dela. Segunda bênção da salvação, mudança de cidadania. Nós não somos daqui. Terceira bênção da salvação, creia que você já recebeu a vida eterna. O verdadeiro evangelho prega a graça perfeitamente combinada com responsabilidade. A graça que não é combinada com responsabilidade é uma graça inútil. Graça é presente que gera responsabilidade. Graça nos é concedida para obedecer. Mas a minha obediência não tem poder salvífico. É somente para glorificar a Deus, o autor da minha fé. Obedece porque foi salvo. Olhe bem, só o salvo obedece. O perdido não obedece. Foi isso que tratamos sábado pela manhã.
Jesus conquistou o direito de nos perdoar ao viver vida sem pecar e ao morrer nossa morte na cruz. Isso é graça adquirida. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus pagou nossos pecados e estendeu seu perdão. Isto é graça oferecida. Jesus nos acolhe no seu reino a todos os arrependidos dos seus pecados. Isto é graça acreditada. Posso dizer uma coisa aos irmãos? Nenhum de nós jamais poderia entrar no céu. Por isso que eu disse ontem que ninguém tem ideia da santidade de Deus. Ninguém tem ideia do quão grande é a santidade de Deus. Só o milagre da vida pia do Senhor nos faz entrar ali. Só este milagre. Estudamos também sobre os indicativos e os imperativos de Deus. Quem se lembra disso? Indicativos e imperativos de Deus. Indicativos é Deus primeiro indica que salvou. Depois é que ele exige. Primeiro vem a salvação. Depois ele pede obediência. Primeiro a libertação, depois a ética. Primeiro a absolvição, depois os princípios de vida. E então eu terminei o sermão dizendo, não comece pelo Sinai, comece pelo Calvário. Se você os levar ao Calvário, eles vão pedir para subir ao Sinai. Comece, mas não deixe de levá-los ao Sinai. Ontem nós estudamos Moisés e sua entrega de 120 anos. Agora preste bem atenção nisso. As sandálias de Moisés não se gastaram. As roupas de Moisés não se gastaram. Por favor, ouça isso aqui que eu vou dizer. Os olhos dele não se turvaram. Por favor, confie na providência de Deus quando Deus chama para trabalhar. Moisés é um tremendo exemplo. Até se morrer, Deus ressuscita. Portanto, pare de pensar que você é que é o provedor de sua própria vida. E ainda estudamos depois, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o tema. Cheia de privilégios, os maiores da época. O mundo estava no seu coração. E o seu coração estava no mundo. Dessa forma ela viveu e dessa forma ela morreu. Lembre-se da mulher, que a mulher de Ló não blasfemou, não adulterou. Ela só olhou para o lugar errado. Ló tomou a melhor decisão profissional de todos os tempos, mas foi a ruína de sua vida e de sua família. Ele perdeu tudo que tinha porque não deu ouvidos ao que o Senhor Deus disse. Sansão, um homem com privilégios na obra, privilégios tremendos desde antes do nascimento. E perdeu tudo porque vivia vida dupla. Vida dupla. E é isso que eu tenho percebido que, infelizmente, acontece com uma boa parte de nós. Temos tantas coisas, recebemos tanto, e vivemos de forma como o Senhor Deus jamais tem como nos abençoar. E isso lhe dói o coração. Por isso que eu disse ontem, que deve ser muito difícil ser Deus. Como é que o amor de Deus envolve alguém? Como você acha que Deus sentiu? O que se passou no coração de Deus quando ele teve que lançar chuva de fogo sobre Sodoma e Gomorra? Como você acha que ficou o coração de Deus quando ele teve que ver pessoas morrendo afogadas? Sabe quais as duas piores mortes do planeta? Você não acha interessante que tenham sido essas duas maneiras que Deus usou para fazê-los morrer? O Senhor Deus poderia ter feito, sabe o quê? Morram todos. Por que ele fez isso? Eu queria que você pensasse a seriedade de algumas coisas. O chão precisou se abrir, mas não com angústia de alma de Deus para engolir pessoas. Isso foi uma realidade. Foi ou não foi? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Eu sei que é um livro pouco lido. Por favor, encontre o livro de Neemias, ele fica antes do livro de Salmos. É nessa parte do Velho Testamento. Neemias. Nosso sermão será um pouco mais curto. Porém,
Eu espero em Deus que ele chegue aonde deve chegar, no temendo trabalho que o Senhor Deus espera fazer no coração de quem entendeu o que entendemos esse final de semana. Neemias capítulo 1, por favor. Observe estas frases que vamos usar aqui agora. Neemias capítulo 1, verso 4. Por favor, não converse. Por favor, só leia. Diz assim: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por favor, não feche a sua Bíblia, olhe para cá. Quem está falando isso? Neemias. Você sabe por que ele estava jejuando e chorando por vários dias? Quando foi a última vez que você jejuou por alguém que não veio para a escola sabatina? Qual foi a última vez que você sofreu e angustiou seu coração porque alguém de dentro da igreja engravidou? Uma menina. Uma das nossas do rebanho de Israel. Quando foi a última vez que você orou e jejuou por causa de pais que não estão sabendo criar seus filhos? E você está vendo isso na igreja. E caminha ali. Quando foi a última vez que jejuamos, que marcamos um momento especial, que buscamos pela net ou por qualquer outro meio de comunicação, pessoas que quisessem se unir a nós para orar pela direção da igreja e pedir a Deus em nome de Jesus que nos ajude a sermos braços de apoio? Neemias fez isso em sua época. Neemias agiu assim. Preste atenção que nós vamos estudar. Eu tenho olhado por toda a cena religiosa de hoje e tudo que eu vejo são invenções e ministérios de homens e da carne. A maioria dos ministérios que existem no planeta Terra são sem poder. Ontem alguém chegou para mim e disse assim, eu não me lembro exatamente quem foi. Quem foi vai se lembrar. Mas me disse, irmã Maísa, por que a gente não consegue ressuscitar alguém? Um grande pregador de nossa igreja contou para nós um negócio aí e eu fiquei sabendo de uma forma tão impressionante. Isso tem trabalhado na minha cabeça. Eu tenho pensado sobre isso. Ele disse que uma pessoa de uma certa igreja pentecostal estava passando pela rua e ao passar pela rua ela pediu ajuda. Por favor, alguém me ajude. Eu estou muito doente, alguém me ajude. E ele, aquele pregador, foi lá e orou sobre a pessoa no meio da rua. E a pessoa saiu angustiada. E ela chegou mais na frente e ela pediu a mesma coisa, porque ela continuou se sentindo mal. Bateu numa outra porta e ele ficou olhando. E então, naquela outra porta, a pessoa que saiu orou sobre ele, pôs a mão sobre a cabeça e a pessoa saiu curada. Ele disse que ele ficou muito mal com aquilo, voltou para dentro e ajoelhou e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, me responda. Por que eu não pude fazer o que aquela outra pessoa fez? E ele foi na casa do vizinho e perguntou, o que você fez? Eu orei. Você orou em nome de Jesus. E não tinha muitas explicações, só isso. E ele voltou e falou, Senhor, me ajude. Eu orei em nome de Jesus. O que aconteceu? E ele não deu paz ao Senhor. Olha o meu termo, né? Ele não deu paz ao Senhor até que ele ouviu o seguinte. Aquelas pessoas entenderam o meu amor. E você ainda não entendeu isso. E ele nos contou. E eu tenho pensado nisso. Por que a maioria é sem poder? Não tem impacto real no mundo. Sabe o que deveria estar acontecendo conosco? Termos um impacto no mundo tão tremendo, tão profundo,
Que as pessoas, ao passarem, a observarem, em todos os lugares, em todos os governos, em todos os espaços, todas as pessoas deveriam nos chamar. A primeira pessoa a ser chamada para qualquer tipo de situação de urgência deveria ser um de nós. Nós deveríamos ser lembrados em primeiro lugar. Como aqueles que solucionam, como aqueles que resolvem, como aqueles que entram em um lugar e mudam a situação. Estes sinais acompanharão os que creem. Você nunca se perguntou isso? Alguma vez passou isso pela sua cabeça? Olhe bem. Eu tenho visto mais do mundo entrando na igreja do que a igreja impactando o mundo. Eu vejo a música tomando controle da casa de Deus. Eu vejo o entretenimento tomando controle da casa de Deus. Obsessão por entretenimento. Obsessão. É preciso vir e sentir alguma coisa e sair, olha, eu não senti nada. Uma obsessão por entretenimento. Uma aversão à correção. Uma aversão à censura. Ninguém mais quer ouvir isso. O que aconteceu com a angústia na casa de Deus? O que aconteceu com a angústia no ministério? É uma palavra que não se escuta mais nesta era mimada. Nós estamos vivendo numa era mimada. Você não escuta mais. Angústia, sabe o que significa angústia? Significa dor extrema e sofrimento. Quem escutou o meu sermão sobre, não meu, de Deus, né? Sobre o selamento. O Senhor Deus disse que os selados eram aqueles que corriam atrás das pessoas e angustiavam sua alma em favor delas. E choravam e sofriam por elas e corriam atrás delas para tentar ajudá-las. E não aqueles que apontavam o dedo para elas. Que corria e ajudava a fazer qualquer coisa em favor da vida daquela pessoa. Sabe o que é angústia? É uma dor extrema e sofrimento. São emoções tão perturbadas por amor que se tornam dolorosas. Isto é angústia. Sentir profundamente uma dor interna por causa das condições a respeito de outra pessoa, a respeito do que o outro está sentindo, o que está acontecendo à sua volta. Angústia, dor profunda, sofrimento profundo que fez Jesus chorar frente a Jerusalém. Dor profunda. Agonia do coração de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que tem alguma coisa errada lá na casa de Deus? Deus não se angustia por si. O Senhor é angustiado por nós. A dor de sua alma em função de cada vida. Não tem uma lágrima que cai aqui que Ele não sinta. Não há dor que Ele não perceba. É isso ou não é? Nós somos seus filhos. Seus representantes. Nós nos agarramos às nossas retóricas religiosas e nossas conversas sobre avivamento, mas nos tornamos tão passivos em relação à miséria alheia. Toda verdadeira paixão por Cristo, ouça o que eu vou lhe dizer aqui, toda verdadeira paixão por Cristo nasce da angústia de um batismo nas coisas de Deus. Toda verdadeira paixão por Cristo vem de um batismo na angústia. Se você buscar nas Escrituras, você vai descobrir que quando Deus determina a restauração de uma situação arruinada, quando Ele determina que um lugar vai ter que ser restaurado, que está totalmente arruinado, Ele compartilha a sua própria angústia por aquilo. E Ele percebe que as coisas vêm subindo à tona, e Ele sabe o que vai levar, e Ele se angustia, Ele fala isso conosco. É assim na Bíblia. E Deus tomaria literalmente o lugar desse homem, mas Ele já fez isso. Você encontra alguém que age assim no livro de Neemias. Neemias fez isso. Jerusalém está em ruínas, Jerusalém está em miséria e pecado por seu próprio pecado. Jerusalém está em misérias porque o povo permitiu entrar o que não prestava. E está escravo e está numa miséria sem fim.
Como Deus vai lidar com isso? Ouça bem aqui. Deus toma uma posição. Como Deus vai lidar com isso? Como Deus vai restaurar as ruínas? De que maneira? Neemias não era um pregador. Não era um homem de carreira. Ele era só um homem de oração. Cadê o cargo dele? Era só um homem de oração. Deus encontrou um homem que não tinha somente uma faísca de emoção. Não apenas uma grande repentina explosão de preocupação. E depois deixaria essa preocupação morrer. Ele encontrou um homem que claramente disse: sentei-me e chorei, lamentei, jejuei. Então comecei a orar noite e dia. Por quem? Por ele? Porque ele estava sem dinheiro? Porque havia um problema interno na casa dele? Não. Pelas pessoas que ele tinha entendido que tinha um valor tremendo. Porque os outros homens ao redor não tinham uma resposta para tanta apostasia? Porque de tantas pessoas que estavam sofrendo igual, ninguém tinha se envolvido? Por que Deus não usou essas pessoas para restauração? Por que eles não tinham nenhuma palavra a dizer? Porque em seus corações não havia angústia pelo pecado. Angústia por saber que alguém está em pecado. Deixa eu lhe dizer, por isso eu perguntei, você sabe o que é amor? Amor é não deixar alguém em pecado. Amor é você ver alguém sofrendo, porque não adianta, queridos. Pecado sempre vai ter uma cobrança. E a cobrança do pecado é a morte. Só que antes da morte é uma vida de miséria e morte. Queridos, como é triste se você sabe disso. Qual deve ser a nossa parte? E Neemias sabia. Só que as pessoas que conviviam com ele, em seu coração não havia angústia pelo pecado, nem um choro, nem uma palavra de oração. Por isso, tudo ruína. E vocês sabiam, eu descobri um negócio tremendo ao tentar estudar a situação de Israel. E quando eu li isso, eu fiquei uns momentos andando dentro de casa, pensando sobre aquilo. Falei, meu Senhor, como é que eu não tinha visto isso? Entre o povo de Israel, eles não só murmuravam contra Deus, murmuravam entre si, reclamando uns dos outros e nunca assumiam que o problema estava neles mesmos. Sempre achavam que estava em outras pessoas. Estavam em ruínas e apontavam para os outros, sem ver que neles também poderia estar a solução. Que alguém precisava começar a fazer alguma coisa. Neemias entendeu isso. Neemias entendeu. E você, meu irmão querido, você se importa hoje? Você se importa que a Jerusalém espiritual de Deus, a igreja esteja agora casada, muitas vezes? Não a igreja em si, muitas pessoas casadas com o mundo. E aí as pessoas, como já não gostam mais de ouvir alguma coisa, elas se incomodam, acham que você é maluco se você tiver que falar. Olhe bem, enquanto o Senhor poupar a minha vida, realizarei fielmente o trabalho que o Senhor me concedeu. Quer os homens queiram, entendam, compreendam ou não. Não me importo que a fidelidade aos princípios me torne mal interpretada. A obra que eu tenho que fazer está clara diante de mim e o Senhor me dará graça se eu obedecer. E o Senhor fará isso com você. O Senhor fará isso com a sua vida. Não permita que nosso irmão morra na miséria. Fique entre o alpendre e o altar. Coloque seus joelhos. Coloque sua vida. Acima de tudo, coloque o seu testemunho. Você se importa com a Jerusalém que está em nossos próprios corações? Sinal da ruína que lentamente está drenando o poder e a paixão espiritual? Cegos para a indiferença. Cegos para a mistura que está entrando sorrateiramente. Ló não entrou em Sodoma perdido. Foi sorrateiramente que as coisas foram modificando na vida dele. Isto é tudo que o diabo quer fazer. Tirar a luta de dentro de você e matá-la.
fazer você perder a alegria por lutar por algo eterno. Assim você não trabalhará mais com a oração, já não chorará mais diante de Deus pelas pessoas, vai achar que tudo é normal, não tem problema. Você pode sentar e ver televisão enquanto a sua família está indo para o inferno. Deixa-me te perguntar uma coisa. As coisas que você ouviu aqui te convenceram de alguma coisa? Então, para provar isso, o que você vai fazer? Há uma grande diferença entre angústia e preocupação. Preocupação é algo com o qual você começa a se interessar. Você se interessa por um projeto, por uma causa. Você se interessa com inquietude, por alguma necessidade. Quero te dizer algo, que nesses meus 50 anos, eu tenho visto poucas pessoas angustiadas por outras pessoas. Poucas pessoas angustiadas pela miséria humana, a ponto de deixar o seu. E vou lhe dizer uma coisa, o seu próprio, em favor de alguém. Se não é nascido da angústia, se não tiver nascido do Espírito Santo, se aquilo que você viu e ouviu sobre a ruína não te deixou de joelhos, não te levou ao batismo da angústia, não te levou a buscar a orar, a buscar ao Senhor, então você só foi informado, não foi transformado. Quando o Senhor previu a angústia que sofreríamos, Ele entrou nela. E se envolveu tanto a ponto de morrer. Até que eu sinta angústia pela presença do pecado, até que eu não suporte ver alguém em miséria, não posso considerar que fui convertido. Todos os nossos projetos, todos os nossos ministérios, tudo o que fazemos, tudo deve estar envolvido com salvação, 100%. Onde estão os professores da escola sabatina, da igreja, de qualquer lugar, que choram, que se angustiam, que buscam e que percebem que alguém faltou? E que sabe o que está passando outro irmão. Nós chamamos de quê? Irmão. Uma vida de oração em favor dos outros. Se você começar a orar, Deus virá e começará a partilhar com você a angústia do coração dele. Preste atenção, não é só você que fala ao coração de Deus. Deus também fala ao seu coração. Deus fez isso com Neemias. Quando Neemias começou a jejuar e a orar e a angustiar-se, o Senhor Deus veio e partilhou com ele a dor que sentia pelo que Israel estava passando. Se você tiver a coragem de dizer assim, ó Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, toca em meu coração, me ajude, peça a teu Espírito para que eu seja e tenha um crescimento a ponto de ver as pessoas como o próprio Jesus. E não é uma nem duas, todas. Vou dizer uma coisa para você, a glória no sofrimento. Duas coisas podem acontecer com seres humanos quando sofrem, ou ficam amargos, ou se tornam heróis. A maior dádiva da terra, o tesouro mais caro que existe, está disponível tanto a pobres quanto a ricos. Sabe qual é? Correr para Deus e perguntar para Ele. E há pessoas, queridos, que nascem, parece com um rouxinol no coração. Que por mais que estejam presos, queridos, e machucados, ainda assim eles cantam. Nossa tristeza e angústia tem que gerar a alegria de saber que Deus vai resolver. A menos que saibamos por que as pessoas estão sofrendo, por que estão interiormente feridas, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. A menos que saibamos por que as pessoas estão interiormente feridas, a menos que saibamos como conduzi-las à solução, então estaremos fazendo o papel de Satanás, não de Jesus. E se você conseguir entender como Jesus foi traído, machucado,
onde ele passou e não arredou o pé porque ele tinha um alvo, porque ele sabia que valeria a pena, ele sabia que valeria e teria realmente um resultado, a menos que entendamos isso, que nos coloquemos do lado dele e façamos isso, não vamos poder dizer que estamos convertidos. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Não espere que a vida fique boa. Pare de clamar a Deus para resolver todas as coisas. Peça a Deus para Ele fazer a sua vontade. A vontade dEle. O importante na vida, além do triunfo, é o empenho. Deus disse que nos daria então e nos deu a tal da vitória dEle. Mas e nosso empenho neste tempo, antes da vitória ser consagrada num troféu nas nossas mãos? Além de vencer, é importante ter lutado bem. E eu preciso dizer uma coisa para você. Não se importe com as dificuldades e as misérias que você possa vir a passar por ter que trabalhar dessa forma contrária ao mundo. Davi não passaria de um pastorzinho, não fosse um gigante na sua vida. Saiba disso. Não peça para Deus tirar todos os problemas. Peça para Ele para te ensinar como resolver. Se envolva nisso. Corra atrás. A aflição não chega até nós por acidente. Você vai ouvir bem o que eu estou lhe dizendo. Em nome do Filho de Deus, a aflição não chega até nós por acidente. A aflição chega até nós por escolha. Escolha de Deus. Deus escolheu você para ser afligido. Porque a aflição é a chance de Deus. Nunca ignore seus inimigos. Você precisa tanto deles quanto seus amigos. Corra, ajoelhe-se diante de Deus. Toda vez que alguém te fizer alguma coisa, que você percebeu que é para ferir você. Se a igreja é o hospital do céu, todos nós deveríamos ser a grande ambulância. Deveríamos correr e levar em nome de Jesus essa pessoa à fonte da solução. O sal só tem valor quando ele for misturado. O sal pouco valor tem quando ele é só sal. Ele tem que ser misturado. Ao sair daqui, misture-se. Você pode estar aí sentado pensando, mas como? Como? Querido, em nome de Jesus, se você for ao pé do Senhor, você vai ficar espantado a quantidade de coisas que Ele te dará para ver, fazer e perceber. Às vezes, querido irmão, Deus acalma as tempestades. Às vezes, Ele acalma o marinheiro. Mas às vezes Ele nos ensina a nadar. O interesse dele não é mexer com algumas coisas às vezes. Deixa Deus ser soberano. Permita que Deus seja Deus. Deixa Deus trabalhar. Não tome nas suas mãos algumas coisas que o Senhor não nos deu. Por exemplo, o Senhor nos fez membros, não direção. E eu quero lhe perguntar, foi por acaso? Responda. Não. Você sabe que o hábito de falar com Deus muda o jeito da gente falar com pessoas. O hábito de estar com Deus muda nosso jeito de olhar para as pessoas. Deus vai repartir com você a angústia dele quando você buscar, Senhor, o que eu vou fazer? E certamente, se o Senhor Deus enviar você por estradas miseráveis, pedregosas, Ele vai te dar o sapato adequado para isso. Então permita ir. Se Ele abrir essa montanha diante de você, vá, suba, vá. E não há no planeta Terra exemplos de pessoas, presta atenção que eu vou dizer para você, não existe na Terra exemplos de pessoas que tenha conseguido alguma coisa, que tenha alcançado nobreza, sem disciplina e sem regras. Então você foi levado a ver uma série de coisas. Você pensa agora vai acontecer. Vai acontecer se você disciplinar o seu coração. No céu, até para entrar, precisa ter um cartão de ouro. Deus é um Deus de extrema ordem. Organize a sua vida. Em nome de Jesus, corra.
Nosso caráter é evidenciado diante do céu pelos nossos momentos de lazer. O Senhor Deus consegue mostrar quem somos diante do céu por aquilo que fazemos quando estamos em momentos de paz, de sossego. E se tivermos reforma em nosso pensamento, teremos reformas em nossa ação. Eu preciso repartir uma coisa com os irmãos de forma muito pessoal, agora. Eu tenho tido uma preocupação muito séria com aquilo que eu entendo que são os últimos minutos que nós temos na história da Terra. Nosso Deus tem nos dado uma lição por 6.000 anos a esta humanidade e à humanidade celestial sobre como tratar a miséria humana. Por exemplo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já parou para pensar se Deus sabe ou não quem vai se salvar? Sabe ou não sabe? Desde quando ele sabe? Desde quando? E o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial? Tem 2.000 anos que ele subiu ao céu para no céu ter uma obra especial e está demorando 2.000 anos. O que ele está fazendo durante esse tempo no céu? Porque ainda não voltou, né? O que ele está fazendo no céu? Mas não é para os outros mundos, para ninguém Muito colocar bem. dúvida. Ele está vendo o nosso arquivo para ver o que ele acha e mostrando para a gente o que ele vê no nosso caráter. Está advogando a nosso favor em relação a todos vocês. Eu queria que vocês estivessem aqui para ver um montão de ponto de interrogação no rosto de todos ou da maioria. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu perguntei primeiro o quê? Jesus já sabe ou não sabe? Por que Jesus tem que sentar-se e tem que agir durante tantos anos após 1844? Um tremendo trabalho que ele tem que desenvolver em favor de quem, irmãos? Para que quem entenda o que ele já sabe antes da fundação do mundo? Olha a paciência desse Deus. Olha a eternidade dele ao lidar com pessoas caídas e limitadas. Eu falo pessoas caídas que são essas, e limitadas as que estão lá, porque elas também não são Deus. Elas também não são oniscientes, elas também não entendem o que Deus entende, até que o Senhor explique para elas. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Irmãos, isso é muito sério. E eu queria pedir e implorar para os meus irmãos de fé que, embora nós sejamos ainda caídos e limitados, aprendamos com Deus ter essa paciência com o ser humano. Jamais ter um amor que mata. O que é um amor que mata? Eu queria tanto fazer uma enquete para saber se você sabe o que é um amor que mata. Sabe o que é um amor que mata? Puxa, todo mundo diz isso, pensa que é o amor que acusa. É o amor que não salva. O amor que mata é o amor que não salva, que vê alguém na miséria e por N motivos, mas o principal é defesa própria, cuidado de si. Então não fala para alguém que a pessoa está mal. Chore, angustie-se, jejue, vai lá na pessoa, sofra com ela, mas fale. Amém. Diga para a pessoa, dê a ela a chance de ser feliz. Dê a ela a chance de entender a verdade em nome de Jesus. Faça, mas não antes, sem estar no lugar dela. Quando você se angustia e sofre, Deus te coloca no lugar dela. Por isso aconteceu isso com Jesus. Na hora que Jesus sabia que nós íamos sofrer, ele veio e se colocou no lugar de quem? Queridos irmãos, isso é poderoso demais. Você saber a dor do outro e não descansar até que o Senhor te dê uma solução para a miséria humana. E Deus quer fazer isso com você. Por isso você é representante de Deus como? Você é representante de Jesus.
Eu queria fazer um chamado para você, para angústia. De sair daqui em nome de Jesus e realmente fazer aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer. De não descansar de jeito nenhum, até que as pessoas ao redor da sua casa tenham tido a chance do quê? De conhecer o que Jesus fez no Calvário e mostrar o que Ele está fazendo agora. Olha a dimensão, o que Ele está fazendo agora no lugar santíssimo. Meus irmãos, isso tudo é pró-pessoa, não é para Deus. É a favor de gente. O Senhor Deus sabe, Ele já está envolvido no céu a salvação. Deus nunca pecou, nunca teve miséria, não há miséria no céu. O que está lá sujando o céu será limpado pela graça e poder de Deus, que são os nossos pecados. Ele só faz por nós, só por nós, exclusivamente por nós. Queridos irmãos, enquanto não houver em nós esse tipo de comportamento, nós estaremos vindo e ouvindo e sendo beneficiados, mas nos tornando um tremendo vaso gordo de coisas humanas. Eu quero lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Nós não temos como estar em todos os lugares, nem você tem como estar em todos os lugares. Ontem alguém aqui, depois que nós terminamos, falou: aonde estamos pregando para 2.000 pessoas por dia, 2.000, 3.000? Poderíamos estar pregando para milhares, milhões de pessoas por dia, é verdade. Mas sabe como isso pode ser feito? Se cada um de nós sair daqui e fizer um trabalho pessoal, queridos, ação pessoal. Eu vou contar um negócio para vocês. Uma vez eu fui para um lugar lá, aquele lugar na Bahia chamado Ibicaraí, e eu não tinha nada. Aliás, sempre os trabalhos que Deus pediu para eu fazer, eu não tinha nada. Mas você não pode se limitar por ter ou não ter. Se Deus mandou, vá. Ele provê. E então, irmãos, eu tinha uma tela que era muito menor do que esta parede aí. Era um pedacinho só, bem pequeno, uma telinha. Os irmãos tinham um projetor, eu pedi ao pessoal da cidade, que no caso eram os espíritas, eram os únicos que tinham computadores, nem eu possuía computador, e então pedi que eles fizessem o trabalho de projeção e começamos a orar. Os irmãos da igreja foram e buscaram cadeiras. Quando eu cheguei no local onde estava levantado a tenda, tinha cadeiras de todas as cores, porque eles tinham trazido as cadeiras de suas casas. E quando eu olhei e contei as cadeiras, tinha 275 cadeiras. E eu me ajoelhei com muita vergonha, porque eu disse para Deus: Senhor, como que a gente vai encher esse lugar com 275 cadeiras aqui? Eu tenho que honrar o trabalho desses irmãos. E eu fiquei ajoelhada ali dentro daquele lugar sozinha, esperando da hora das pessoas chegarem. Então clamei a Deus e pedi: Senhor, na sua misericórdia nos ajude. Não nos deixe para envergonhar teu nome, olha a situação. Então na hora do programa, tinha 300 pessoas. Algumas ficaram em pé. E aí eu me animei, né? E eu resolvi pedir uma coisa para aquelas pessoas não adventistas que estavam ali. E se nós orássemos a Deus para cada um de vocês trazerem uma pessoa amanhã? E aí, então eles disseram: nós vamos trazer. No dia seguinte, nós vimos pessoas vindo de todos os lugares da pequena cidade com uma cadeira na cabeça. E eles estavam vindo. Tínhamos 600 pessoas no segundo dia. Portanto, não cabia no local. E então resolvemos pedir outra vez, novamente: Senhor, nos ajude que essas 600, cada uma traga uma pessoa a mais. E você tem que aprender a arriscar, querido irmão. Aprender a confiar, a acreditar que Deus ouve mesmo você. Deus tem mais interesse por nossa limitação, mais do que nós. E então as partes da tenda foram abertas, porque nós conseguimos uma tenda. E as partes foram levantadas, ficaram no alto, porque não cabia gente dentro, então o pessoal foi indo para o mato, assim, ao redor. Na outra noite, nós tínhamos 1.200 pessoas. Amém. Mas aí foi fechado a rua, porque não cabia gente.
Foi fechado a rua de todos os lados e ainda aconteceu mais uma coisa. Uma diretora de uma escola, de uma faculdade de história daquela cidade, passou e ficou ouvindo, passou na frente e ficou ouvindo o que eu estava pregando. E foi bem na noite que eu estava pregando sobre os grandes impérios, sobre a situação do que Deus nos mostra ali no livro de Daniel e Apocalipse. Ela foi na faculdade e disse aos alunos: todos os que forem assistir vão ter presença. E todos saíram da faculdade e vieram com os livros nas mãos e ficaram em pé. E então ela havia pedido que eu escrevesse meu nome para saber que ele tinha vindo assistir no final do programa. Só que Deus não parou por aí, irmãos queridos. Era uma multidão tremenda, uma quantidade muito grande de gente. Eu não sabia mais contar e os irmãos também não sabiam contar a quantidade de gente. E na frente, irmãos, tinha um grupo que havia vindo. Eram os homossexuais da cidade. Tinha pelo menos uns 300. E eles se sentavam na frente ali, todos eles. E eles estavam em pares. E nós começamos a trabalhar. E eu falava e pedia a Deus: Senhor, como que eu vou lidar com essa situação? Porque eu vou precisar falar a verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como você lidaria com essa oportunidade? Nós somos, olha o que eu vou lhe dizer, equivocados com algumas coisas. Nós pensamos que amar alguém é esconder dela a real situação. Nós pensamos que estamos sendo, olha o que eu vou dizer a você, maus, se nós abrirmos o jogo com as pessoas. E então eu arrisquei pedir para elas: vocês me dão licença de dizer uma coisa. Em nome de Jesus, me dirigi especialmente para aquele grupo. Eles disseram: pode falar. Eu falei: eu vou dizer algo que pode ser que machuque vocês. Vocês se importam que eu diga? Alguns ficaram meio assim. Eu falei: eu só vou dizer se vocês concordarem. Eles falaram: pode falar, pode dizer. E então eu expliquei que tinha saída assim. Que havia como recuperar a vida. E que tinha sim, certamente, Deus tinha poder para libertar qualquer pessoa. E que aquilo precisava sim de libertação. E quão ofensivo era aos olhos de Deus. Você sabe quantas pessoas neste estado se batizaram naquela vez? Nós tivemos 301 batismos. Deles, 50 e alguma coisa eram daquele grupo. Uma moça naquele dia se levantou, a companheira dela segurava na mão, ela soltou a mão e ela tinha entendido: eu estou atrapalhando você de ser salva. Eu quero essa salvação, ela disse. Irmãos, em nome de Jesus, as pessoas quando entendem a beleza e a grandeza da salvação, elas se tornam condutos de salvação. Elas vão e fazem, elas buscam. E então nesse ano que passou, eu tinha passado já 10 anos fora do Brasil, quase 10 anos longe. Quando eu voltei ao Brasil, alguém disse: venha na cidade de Bicaraí que nós queremos te mostrar o resultado daquela campanha evangelística. E eles alugaram, irmão, um estádio. Eu queria contar a vocês que na hora que eu vi aquela multidão de gente, eu e meu esposo lá, fomos à frente e o pessoal, o irmão da igreja falou assim: eu gostaria que se levantasse as pessoas que foram resultado daquela campanha evangelística. Irmãos, foi uma multidão de pessoas que foram se levantando de tudo que era lugar, de tudo que era espaço, e aquela moça que tinha se levantado, ouça bem o que eu vou te falar, e tinha levantado a mão e disse: eu estou te atrapalhando de ter a salvação. E eu quero essa salvação. Aquela moça que disse isso, ela veio trazendo uma multidão assim na frente, andando no meio. E veio à frente. Que recursos que tinham? Zero. Zero mesmo, irmão, zero. Eu me lembro que nós viajamos horas para chegar naquele lugar. O que nós possuíamos na mão? Nada. Os irmãos da igreja tinham se reunido e pedido para fazer esse trabalho. E nós fomos. Acredite, Deus abre portas. E você sabe o que aconteceu com a tela bem pequenininha, Daniel? Quando aquele negócio, lembra a tela desse tamanho? Um ano antes, eu vi o pastor Mark Phelan pregando com uma tela bem grandona no IAE. O antigo, o NASP 1, né, que era o antigo IAE. E eu sentada escutando o pastor Mark Phelan, eu me atrevi a pedir a Deus: Senhor, me dá uma tela desse tamanho aí, eu vou sair pregando.
Mas aí Deus deu uma telinha bem pequena. Mas sabe o que aconteceu, filho? No dia que estávamos pregando, a rua estava toda fechada, não tinha mais espaço, não tinha como as pessoas passarem. E aconteceu uma coisa tremenda. No final de um dia das pregações, tinha a televisão, a Rede Globo, lá nos filmando. E então veio e me entrevistou, o que você está fazendo? Eu falei o trabalho que estávamos fazendo, o prefeito veio todo feliz, nos chamou para comer na casa dele. E aí a moça da entrevista falou, você não gostaria que eu te concedesse uma tela nossa, um telão? Eu falei, eu quero. E ela me trouxe uma tela, sabe de que tamanho? Do pastor Mark Philly. Era uma tela tremendamente grande. A minha pequenininha era um cantinho que dava para aquela multidão ver. A dela, quando veio, era um negócio muito grande. Irmãos, Deus abre portas para você. Eu não tenho mais medo de que alguma coisa ou algum recurso não virá. Deus concede. E quando Deus concede, é Ele que dá. Ele vai programar, Ele vai conceder. Ele vai fazer chegar na sua mão. Então comece em nome de Jesus, faça. Eu queria que você acreditasse que suas sandálias não vão gastar. Queria que você acreditasse em nome de Jesus que os seus olhos não vão de jeito nenhum escurecer. E se o Senhor Deus permitir que seus olhos escureçam, Ele vai fazer com que seu tato aumente. Se sua boca for calada, o Senhor Deus arrumará outra maneira de você pregar. Mas em nome de Jesus, comece. Angustie-se pelas pessoas, corra atrás. Não permita que uma só pessoa fique do teu lado, sem que você tenha condição de mostrar para ela o que te aconteceu. O que você descobriu, o que o Senhor Deus deu a você. Se você teve a chance de ter filhos, olha que glória. Ensine as pessoas como são os filhos dos remidos. Se você teve a chance de casar-se, olha que glória! Mostre para as pessoas como é um casamento onde Deus se envolve. Se você teve a chance, tremenda chance de ter um pedaço de terra, use isso para Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Daqui uns dias nós vamos estar sobrevoando tudo isso aqui. Irmão, eu vou estar voando perto de você, vou dizer, ali onde estão aquelas mansões, foi a escola de profetas. Tudo aqui, ó, para o pó. E nós veremos pela graça de Jesus o que mais importa nesse planeta, que são pessoas. Que são pessoas. E a alegria tremenda de trazer alguém a um negócio fabuloso. Nunca mais essa pessoa te esquece. E ela une o coração dela ao seu por um negócio tremendo. Olha a linguagem que a senhora White usa. Há misteriosos laços que unem coração a coração, de forma que o coração do um responde ao coração do outro. Não é fantástico um negócio desse? Porque é assim, se você se aproxima de alguém com esse tônus de coração, com um amor assim que não esconde da pessoa, com um amor que livra e que salva, não um amor que mata, um amor que salva, que faz com que você aprenda a ter as palavras corretas. Eu não aprendi ainda não, irmãos. Eu vivo clamando a Deus que me ajude a não ser pesada de língua. Mas eu quero tanto resolver a vida das pessoas. Queria tanto poder fazer alguma coisa real por alguém. Você tem a chance. Em nome de Jesus, vai e faça. E minha maior dó é que eu sei o que acontece com quem ouve e não frutifica. Por isso a minha insistência nos últimos minutos. Então, em nome de Jesus, ofereça sua vida, ainda que você tenha que morrer. Viu? Em nome de Jesus, vá. Alguns de nós tiveram uma chance tremenda. Deixa eu dizer uma coisa. Alguns de nós foram para outras nações, sabem falar outras línguas. Alguns de nós tiveram tantas outras chances. Quero dizer uma coisa aos irmãos. 90% das pessoas do planeta Terra não tiveram estas oportunidades. Lá onde eu moro, Mauro, que vocês sabem, já foram. Lá onde eu moro, irmãos que já estiveram lá, Mara, que já foram. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem pessoas que nunca saíram de Sairé durante toda a sua vida,
da cidadezinha onde moramos. Tem gente que come durante 30 dias só fubá e mais nada, cuscuz, só. Nós temos lá pessoas de uma situação que você não tem ideia, irmãos queridos. Nós chegamos numa das casas ali, em visita para aquela miséria e sofrimento, e eu coloquei o rosto para dentro da casa com aquele monte de criancinha sorridente. Eles estavam tão felizes de receber a gente, não falavam nada, ficavam só parados nos olhando. Com a boquinha assim alegre, né? Contentes. E eu coloquei o rosto para dentro da casa. Não tinha uma cama. Só tinha alguns caixotes e um fogão a lenha. E eu disfarcei um pouco e chamei assim uma menininha e perguntei para ela, disfarçadamente, né? Aonde você dorme? E ela respondeu bem alto, ali é minha cama. E ela apontou para um buraco, um côncavo no chão. E aí eu percebi que ao redor daquele fogão de lenha tinha vários côncavos onde ela e os pais e os irmãos dormiam. Eles dormiam num buraco, irmãos. Um monte de trapo velho dentro de casa. A África brasileira. Viu? E você olha aquilo e você pensa, o que fazer? Posso dizer uma coisa a você? Às vezes não é só tirar a pessoa dessa situação. É tirar essa situação da cabeça da pessoa. Você às vezes não é só tirar uma pessoa da favela. É tirar a favela da cabeça da pessoa. Então é preciso um tempo de trabalho. Você tem que estar disposto a fazer isso. Não é levar uma vez. É ficar com eles como Jesus ficou. Imagine as vezes que Jesus teve que cobrir os discípulos, irmã. Ele acordava antes deles. Imagina quantas vezes Jesus foi lá, abraçou, conversou com Judas, mesmo sabendo que Judas estava perdido. Ai, como a atitude de Jesus me ensina. A luta de Jesus por gente perdida. A luta de Jesus por pessoas que não iriam jamais para o céu. Então eu peço a você em nome de Jesus, abrace o único ouro que eu tenho. Pessoas. Abrace o único ouro que Deus tem. Pessoas. Deus na sua angústia poderia mandar anjos, mas Ele não manda. Porque Ele tem você. E eu queria fazer uma oração de consagração para a sua vida. Uma vez eu estive sentada num lugar igual você. E recebi um chamado de Deus também. E eu perguntava para Deus como fazer. Mas na hora que eu orei, Deus abriu tantas portas, irmãos. Tantas portas. Deus vai abrir portas para você? Sim. E eu clamo a você uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo a você uma coisa. Vá, trabalhe com as pessoas. Do Calvário ao Sinai. Por favor, em nome de Jesus, trabalhe com as pessoas assim. Foi o que Deus fez. É o que temos que fazer. Abrace, esteja perto, mas seja claro. Seja verdadeiro. Não prive as pessoas da verdade. E nada convence mais do que a verdade. Dê essa chance para as pessoas. Nós vamos embora. E eu queria implorar para você por orar por nós. Ore por nós. Eu estou clamando a você para isso. Nós dependemos de oração 100%. Todo o tempo, meu esposo e eu. Aquelas pessoas que estão na nossa casa. Quem nos rodeia. Os que vão para o campo de trabalho. Os que enfrentam a luta. E eu não vou esquecer de vocês de nenhum. Eu não sei os seus nomes. Mas Jesus sabe. E Ele não vai esquecer de trabalhar por você, pela sua vida, pela sua história pessoal. Confie. Coloque o pé no mar. Está na hora de nós vermos milagres acontecendo e vários deles acontecerão. Irmãos, entre nós acontecerão milagres tão profundos, tão tremendos, que só o Deus do universo para entender. Eu quero terminar contando para você a história do Aparecido. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa história que aconteceu na África. Um rapazinho no Iax chamava-se Aparecido. Ele não tinha muita proporção física. Era destituído até de beleza física. Mas era uma pessoa de um coração tremendo.
de uma inteligência ímpar. E ele então pediu para sair dali para fazer teologia. E ele foi. E Aparecido terminou teologia, mas ele era gago, não conseguia falar, ele tinha dificuldades para falar. Mas um dia a mãe dele catava papelão ao redor do Iaí. Eles eram muito pobres e ele era órfão de pai. Quando foi um dia, eu fiquei sabendo que Aparecido tinha ido para a África. Falei, mas como que Aparecido foi para a África? Eles não tinham dinheiro para nada. Diz que a mãe ajuntou papel, ajuntou papelão e conseguiu mandar e comprar uma passagem e o menino foi para a África. Eu pensei que nunca mais ia saber nada do Aparecido. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, muitos anos depois, não sei não se uns 25 anos depois, talvez 30 até, nós ouvimos falar de um homem chamado Homem de Deus que estava na África. Que ia de tribo após tribo, levando a mensagem do Evangelho e batizando pessoas. E então a igreja encontrava pessoas, tribos inteiras, guardando a mensagem do Evangelho, guardadores do sábado, e perguntavam para eles, quem falou para vocês? Eles diziam, o homem de Deus. O homem de Deus. E aí aconteceu um negócio tremendo. Sabe o que aconteceu com o homem de Deus? Numa briga tribal, Aparecido recebeu uma flecha e morreu. E ele então caiu morto. Uma outra tribo que ele tinha passado ouviu falar de sua morte e vieram. 3 dias depois chegaram aonde estava o cadáver de Aparecido. Oraram por ele e Aparecido está vivo. Eu nunca mais ouvi falar nada dele. Essa foi a última notícia. Nessa época eu corri, perguntei para as pessoas ao redor do Iaê, quem sabia daquela mulher que catava papelão? Quem conhecia, por favor, eu precisava encontrar com ela. Eu queria saber se ela sabia alguma coisa dele. Eu queria encontrar ele, E foi então que alguém colocou ela num telefone e eu consegui falar com ela. Eu disse, onde está Aparecido? Ah, Aparecido está lá nas terras distantes. Aparecido está trabalhando para Deus. Falei, mas eu fiquei sabendo que aconteceu algo com ele. A senhora sabe? Sei, filha. Bendito seja Deus. Eu só vou ver ele só quando chegar nas mansões celestiais. Ela dizia. Aí eu não contei nada, não falei nada para ela. Deixei. Ela estava feliz demais da vida. Contente porque tinha dado filho para o trabalho do Senhor. Um homem que vive no meio do nada, irmãos. De selva após selva. Buscando dentro daquela miséria. Gago, viu? Sem nada na mão. Sem nada no bolso. Buscando o ouro de Deus. Ele traz essas pedras preciosas e coloca elas numa posição onde elas conseguem entender, mesmo sem nenhum centavo, que ele não tem nada para dar para elas também. Conseguem entender que elas são ricas, extremamente ricas, poderosas diante do Senhor. Garimpando almas. Garimpando almas. Eu não sei, nunca mais vi, não sei nada disso. Eu me lembro que quando contaram a história dele lá na igreja de Fort Lauderdale, um irmão levantou, chamado Moisés Dobelim, disse, eu fiquei com esse rapaz na minha casa, lá no Iaê, eu me lembro dele. Falei, você lembra, Moisés? Ele falou, lembro. Eu nunca mais vi Aparecido. Mas eu quero muito dar abraço em pessoas assim, que têm a coragem de largar tudo na sua vida, que têm um amor tão grande, um desprendimento tão grande, a ponto de passar por qualquer dificuldade, mas ir atrás do perdido. Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você na tremenda obra e no profundo desafio que você recebeu ao vir aqui. Que ao voltar para casa, jamais a sua casa veja a mesma pessoa. Você não vai usar a sua boca para jamais, de forma nenhuma, denegrir ninguém. Você usará seu coração e sua boca para levantar em nome de Jesus, o nome de Jesus, porque quando ele for levantado, todos serão atraídos ao Senhor. Pense nisso. É a única pregação que vale a pena, levantar Jesus. É a única coisa que vale a pena, queridos, ainda que tenhamos pontos e detalhes que ainda precisam ser trabalhados, olha o que eu vou dizer. Levante Jesus.
Levante Jesus da forma correta. Em nome de Cristo. Em nome do céu. Em nome do sacrifício do meu Redentor, do seu Redentor. E meu apelo para você é: há alguém entre nós que queira passar por problemas, receber um chamado à angústia, de parar de pedir a Deus só por você, de clamar a Deus para Deus lhe dar para doar, de clamar ao Senhor para que você seja instrumento ainda que tenha que sofrer? O Senhor Deus não está aqui para solucionar problemas. Ele já resolveu o maior problema da terra. Ele não é uma máquina de trazer bênçãos. A razão do Senhor é poder usar você. Deixe Deus ser Deus, ainda que Ele tenha que te usar em meio ao sofrimento. Alguns de nós não veremos nossa vida sendo resolvida 100%, porque teremos que entrar no céu. Olha o que eu vou dizer para você. Dizendo: eu passei por tudo isso, mas pela graça de Deus estou aqui. Entendeu isso? Então levante a sua cabeça em nome de Jesus. Se houver alguém que queira, eu vou orar só para os que quiserem, porque essa é uma oração de bênção. E depois eu orarei por todos. Se houver alguém que quer, por favor, fique em pé. Amém. Amém. Você sabe o que é que você está dizendo? Você está dizendo para o Senhor que você está disposto a qualquer coisa. Qualquer coisa. O que for preciso. Qualquer situação em favor do ouro de Deus. Nós temos que parar de pensar em nós. Deixa Deus pensar em nós. E começar a pensar nos outros. O Senhor é que preocupa-se com você. E não há nenhum lugar na Bíblia onde Deus pede para você resolver o seu problema. Deus diz que Ele resolve o seu problema. Mas sim, Deus pede para você correr atrás das pessoas e ajudá-las, encaminhá-las à solução. Eu vou orar por você em nome de Jesus, pela sua vida, pela criação dos seus filhos, para que nossos ministérios tenham poder, para que em nome de Jesus sejamos a força da igreja de Deus na terra, para que nós possamos ser aqueles que fazem a diferença sendo a solução. Feche os seus olhos. Bendito Senhor, amado Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome pela chance, tremenda chance de estarmos vivos. Senhor, só fez sentido a minha vida quando eu entendi a Tua. Que glória, Senhor. Que bênção tremenda, tremenda a Tua revelação. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor não nos dê paz até termos entrado completamente na Tua esfera, Senhor, aonde o Senhor quer que estejamos. Pai Santo, que ao andarmos aqui fora, que os namoros que existem aqui, que os casamentos que aqui se desenvolveram, que estão em andamento, que as crianças que o Senhor nos confiou, que as vidas que aqui foram trazidas, sejam trabalhadas por Teu amor de tal maneira, que saibamos, Pai Santo, como é que acontece no céu e não no modelo do mundo. Eu te entrego o Teu povo, Senhor. Faça-os sentirem enquanto são amados, para que possam fazer outros se sentirem amados também. Em nome do Senhor Jesus eu os entrego. E te peço a Tua bênção sobre eles, Pai, de forma tão especial, que se sintam ungidos para o Teu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, em nosso favor. Em nome dele eu rogo e agradeço. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você e te encha de poder e glória. Amém. Que a bênção e a pureza das coisas celestiais invada seu coração, em nome de Jesus. Amém.